Meu nome é Murilo, e esta é a história do dia em que percebi que, para minha família, minha ausência era mais confortável do que minha presença. Quando ouvi meu irmão dizer que nossa mãe não tinha deixado nada da herança em meu nome, senti como se toda minha história tivesse sido apagada de propósito. Com minha filha ao lado e o passado me encarando nos olhos, entendi que, para eles, eu nunca deveria ter voltado. O silêncio daquele corredor me fez hesitar por um segundo. Era como se o ar ali dentro tivesse engrossado com o tempo, carregado por lembranças que não haviam sido movidas desde a última vez que pisei ali. Algo em mim havia ficado mais denso, como se eu carregasse nas costas cada palavra não dita. Empurrei a porta devagar, tentando conter a respiração, como se o som da minha entrada pudesse provocar um colapso invisível. Ao meu lado, senti os dedos da minha filha Sofia apertando minha mão com firmeza. Ela não disse nada, mas o gesto dizia tudo. Seus olhos varreram a sala antes mesmo que os meus, e eu soube, pelo modo como seus ombros se contraíram, que ela já havia entendido o que estava acontecendo. Quando finalmente olhei para a frente, a voz de Bruno, meu irmão, explodiu no ar como um tiro. Ela não deixou nada para Murilo. Mamãe odiava aquele traidor, ele disse, dando risada. Todos me viram, mas não houve saudações, nem olhares, nem sequer um aceno de cabeça. Apenas aquela frase solta no ar, flutuando sobre todos como se bastasse para encerrar qualquer possibilidade de conversa. E talvez, para eles, bastasse mesmo. Senti meu corpo responder sozinho. Os pés se moveram com rigidez em direção à cadeira, mais afastada, como se buscassem refúgio. A sala parecia congelada em torno de mim e não precisei que ninguém dissesse mais nada. Mais do que nunca, estava claro que eu não era bem-vindo. Meu irmão Bruno estava sentado à cabeceira da mesa, como se presidisse uma reunião de acionistas. A postura era ereta, seu queixo estava levemente erguido, e os dedos entrelaçados sobre o tampo de madeira escura davam a ele um ar de autoridade. Bruno vestia um terno cinza bem passado, provavelmente feito sob medida, e o brilho discreto do tutu, relógio no pulso, saltava sob a luz direcionada do teto, como se cada detalhe tivesse sido calculado para reforçar sua imagem de sucesso. Havia nele um ar de conquista, de certeza, como se o desfecho daquela reunião sobre a herança já estivesse definido antes de começar. Era o mesmo garoto que, na infância, aprendia rápido a escapar das consequências, jogando as culpas para os outros e saindo ileso. O mesmo que sempre soube sorrir no momento certo, dizer a frase certa e manter a pose enquanto o chão desmoronava ao redor dos outros. Ao lado dele, Renata, sua esposa, mantinha uma elegância meticulosa. Ela segurava a bolsa no colo com delicadeza quase ensaiada, os dedos repousando sobre o fecho com cuidado, como se o gesto dissesse mais do que palavras. O cabelo preso em um coque impecável, o perfume leve que preenchia o ar ao seu redor, os brincos discretos que combinavam com o colar fino, tudo nela parecia estudado, como se cada elemento fosse parte de uma coreografia silenciosa. À esquerda, tia Marta me observava com os braços cruzados sobre o peito. A blusa azul de gola alta e a postura rígida davam a ela uma aparência de autoridade endurecida pelo tempo. Seu olhar encontrou o meu com a mesma reprovação de anos atrás, quando anunciei que iria embora e pedi que não me procurassem. Era um olhar que julgava sem levantar a voz, que cortava mais fundo justamente por não se alterar. Enquanto isso, a sala parecia girar lentamente ao redor dessas figuras, todas tão certas de si. E eu, mais uma vez, me via cercado por rostos que já haviam decidido o que eu era, antes mesmo que eu dissesse qualquer palavra. Sofia sentou ao meu lado, afastada do centro onde as vozes baixas e os olhares cruzados pareciam se concentrar. Sua postura era de quem entende que aquele lugar não a acolhe,
mas permanece por respeito a algo maior. Era uma presença discreta, mas cheia de significado. A forma como ela me acompanhava dizia mais do que qualquer palavra. Ela estava ali por mim. Tentei sorrir para ela, mas o gesto morreu no meio do caminho. Meu rosto parecia preso por dentro, como se os músculos não tivessem mais prática no exercício do alívio. A sensação de não pertencer era familiar, mas mesmo assim ainda doía. Talvez eu tivesse vindo porque, no fundo, esperava encontrar alguma coisa. Não objetos, nem propriedades, mas algo mais difícil de nomear. Um gesto, uma lembrança, um bilhete escondido no fundo de uma gaveta. Qualquer traço de que, em algum momento, eu havia sido reconhecido. Que minha existência, mesmo fora das paredes daquela casa, ainda havia deixado uma marca. Anos antes, eu havia fugido dali com Vivian, a ex-namorada do meu irmão. Os dois tinham um relacionamento complicado e ele era agressivo com ela. Muitas vezes eu ouvia suas reclamações e percebia o medo que ela sentia de Bruno. Com o tempo, nós nos apaixonamos. O problema é que a família não aceitaria a relação. Então, decidimos fugir. Antes de partir, eu tentei conversar com a minha mãe e explicar o que havia acontecido. Eu falei que Bruno era agressivo com Vivian, mas ela se recusou a acreditar. Seu irmão jamais seria capaz de machucar ninguém, Murilo. E já que você se acha bom o suficiente para roubar a namorada dele, aproveite para nunca mais pisar nesta casa. Ela disse, antes de virar as costas. Apenas 6 meses depois, Vivian engravidou. Eu comecei a trabalhar como entregador de pizza para bancar a casa e nossa nova família. Apesar das dificuldades do dia a dia, tudo corria bem. No entanto, Vivian teve complicações no parto e faleceu. Meu mundo desmoronou quando recebi a notícia, mas mal tive tempo de lamentar. Eu tinha uma filha linda para criar e precisava lutar 10 vezes mais para criá-la sozinho. Por isso, a última vez que estive ali, naquele mesmo endereço que agora me recebia com frieza, minha mãe me olhou nos olhos e fechou a porta sem dizer uma palavra, sem nenhuma explicação. Eu segurava Sofia no colo, pequena, ainda sonolenta, com os bracinhos enrolados em mim, como se pressentisse que algo não estava certo. Nas costas, uma mala que carregava todos os meus pertences. Voltar ali tinha sido meu último recurso. Eu não buscava apenas ajuda. Um copo d'água, talvez. Uma noite de descanso. Mas ela escolheu o silêncio. A partir dali, era só eu e minha filha. Sofia, com sua fragilidade recém-nascida e sua presença que me salvava mesmo sem saber. Não, havia mais rede de apoio, nem promessa de retorno. Era caminhar com o que restava. Foi difícil. Em alguns dias, parecia impossível. Mas também foi nesse ponto que encontrei forças que não sabia que existiam. A ausência da minha mãe não foi apenas um ponto de ruptura que redefiniu meu trajeto e que, mesmo machucando, me empurrou para frente. Estar de volta àquele ambiente, agora, anos depois, trazia tudo isso de volta com uma nitidez absurda. O cheiro da madeira, a disposição dos móveis, a luz entrando pela mesma janela e, no centro disso tudo, as pessoas que tinham seguido com suas versões da história. Gente que nunca soube do que aconteceu depois daquela porta fechada. Gente que escolheu acreditar no que era mais conveniente. Mas eu sabia. Sofia sabia. E mesmo com o peito apertado, eu estava ali de novo. Desde então, Bruno vestiu a imagem de filho exemplar com a habilidade de quem sabe exatamente o que precisa ser mostrado. Cuidou da casa como se tivesse nascido para assumir aquele lugar. Organizou os almoços de domingo com a pontualidade de um anfitrião experiente e se tornou presença constante nas fotos das festas, sempre no centro, sempre sorrindo, sempre parecendo pleno. Era como se tivesse sido programado
para preencher cada lacuna deixada pela minha ausência, ocupando o espaço com tanta naturalidade que, em pouco tempo, ninguém mais lembrava que havia existido outro filho antes daquele retrato. Impecável! Mas não foi só com gestos e aparências que ele construiu a narrativa. Bruno soube contar sua versão da história. Dizia as mesmas frases com a frequência e a firmeza necessárias para que se tornassem verdade. Murilo é um canalha. Roubou minha namorada e abandonou a mãe. Ele escolheu a fraqueza. Nenhuma dessas afirmações vinha com raiva ou acusação aberta, mas eram ditas com um tom de pesar discreto, como quem lamenta o destino de alguém que se perdeu. E foi assim que a história se cristalizou. Não como um escândalo, mas como uma decepção silenciosa que todos passaram a repetir como uma oração triste, mas conveniente. Com o tempo, algumas pessoas pararam de me procurar. Primeiro foram os contatos mais distantes, aqueles que vinham nos aniversários ou nas festas de fim de ano. Depois, até amigos de infância começaram a sumir das redes, das ligações, das conversas esporádicas. Nos poucos eventos familiares, que ainda fui convidado, como velórios, casamentos e batizados, notei o deslocamento crescendo como uma sombra entre nós. Ninguém perguntou o porquê da minha partida. Ninguém quis saber o que me levou a me apaixonar por Vivian, como eu queria protegê-la de Bruno, e o que me obrigou a refazer minha vida sem olhar para trás. No fundo, era mais fácil não saber. Era mais confortável acreditar na versão já repetida, aquela que colocava ordem no caos. E se Murilo havia escolhido desaparecer, então estava feito. Era um problema resolvido, um capítulo encerrado, uma ausência justificada. Tia Marta costumava dizer que família é para sempre, mesmo quando decepciona, como se a frase fosse um manto capaz de cobrir qualquer abandono e qualquer porta fechada. Mas eu sabia o que aquilo realmente queria dizer. Era só uma forma educada de dizer que eu deveria ter aceitado calado. Que o amor familiar, mesmo quando fere, não deve ser questionado. Que o erro, quando vem de quem tem o sobrenome certo, deve ser engolido em silêncio. Era mais fácil fingir que nada havia acontecido do que olhar para o que realmente nos separou. Quando o envelope anunciando o dia da leitura do testamento chegou, minha primeira reação foi deixá-lo sobre a mesa e virar o rosto. Eu não sabia que minha mãe havia morrido. 12 anos depois da última vez que a vi, 12 anos depois do dia em que bati à sua porta com minha filha recém-nascida, no colo, eu descobri que ela havia partido. Em um primeiro momento, pensei seriamente em jogar aquele envelope fora. O luto me tomou por inteiro e nada naquele papel me parecia urgente. Além disso, a verdade é que eu não esperava nada do testamento. Aquela carta, para mim, era só mais uma extensão do que sempre foi negado. Mais uma prova de que minha presença não era esperada, nem considerada. Mas foi Sofia quem insistiu. Acho que tem algo que você precisa ir, ela disse, com a voz baixa e os olhos grandes fixos nos meus. Eram aqueles olhos que pareciam sempre enxergar além da superfície, como se alcançassem partes de mim que nem eu sabia nomear. Ela não sabia o que estava escrito ali dentro. Não tinha lido uma linha, mas sentia, como sempre sentiu. Enquanto eu trançava seu cabelo, com mãos trêmulas e olhos cansados, ela se virou para mim e disse que eu estava bonito. Falou como quem diz algo comum, mas em mim a frase soou como um gesto de cura. Ela não sabia que eu não dormia há dias. Não sabia que a angústia de reviver tudo o que aquela casa representava me corroía por dentro. Que o medo de encarar rostos que me haviam virado as costas me tirava o ar. Mas, de algum modo, ela segurava tudo isso. A doçura de Sofia era meu único ponto de equilíbrio. Era ela quem me mantinha em pé quando o resto do mundo parecia desabar. E ali estávamos, prestes a encarar a hora da verdade. A advogada da família, doutora Beatriz, abriu sua pasta devagar,
com o cuidado de quem já testemunhou famílias desmoronarem em silêncio mais vezes do que consegue contar. Sua expressão era neutra, e o olhar treinado para não reagir a surpresas nem tensões. Era como se ela conhecesse todos os desdobramentos possíveis daquilo que prestes a ser lido, como se cada palavra já estivesse carregada de história antes mesmo de ser pronunciada. Agora, vamos conhecer a destinação dos bens deixados, por Helena Louveira em seu testamento. A doutora Beatriz começou com os termos legais, os nomes, os registros e as obrigações. A voz dela era clara, mas distante, como se viesse de dentro de um túnel. E então vieram os destinos dos bens. A casa e os carros ficam para meu filho Bruno. A casa e a empresa fica sob responsabilidade de minha irmã Marta. Cada frase parecia pesar mais do que a anterior, não pelos valores materiais, mas pelo que representavam. Cada item nomeado era como uma peça de um quebra-cabeça do qual eu nunca fiz parte. Enquanto ela lia, as palavras pareciam se acomodar ao redor da sala com a naturalidade de uma cerimônia ensaiada. Bruno não esboçava reação. Era claro que ele esperava receber a empresa. Tia Marta mantinha a postura rígida, quase solene, e eu, sentado mais afastado, sentia as costas se contraírem contra a cadeira. Então veio a última linha. A frase foi lida com a mesma serenidade técnica das anteriores, mas em mim ela entrou como uma lâmina fina. Como registrado, meu filho Murilo não receberá parte alguma deste patrimônio. Aquilo não era apenas uma formalidade jurídica. Era a concretização escrita de tudo o que já havia sido sentido ao longo dos anos. Era um cancelamento, uma negação oficial. A confirmação de que, para aquele grupo reunido em torno do nome de Helena, eu havia sido apagado. Não doeu pelo que não me foi deixado. Doeu porque ali estava, impresso em papel e assinado com legitimidade, o fim simbólico de qualquer laço, como se minha existência pudesse ser retirada com uma cláusula, como se todo o caminho percorrido até ali, todos os silêncios, todas as tentativas falhas de reconciliação, tivessem sido apenas passos em direção a esse ponto. Minha garganta fechou, como se algo invisível tivesse se instalado ali, impedindo a passagem do ar. Era uma sensação física, densa, difícil de ignorar. As palavras da advogada ainda ecoavam, mas agora pareciam vir de muito longe, como se tivessem atravessado um corredor escuro até alcançar o centro do meu peito, onde batiam com força como marteladas. Meu nome, citado apenas para ser negado. Minha história, reduzida a uma frase. Meu lugar, oficialmente retirado de cena. Bruno soltou uma gargalhada abafada, mas não olhou para mim. Sua reação era mais para os outros, como se confirmasse algo que todos já sabiam. Ao lado dele, tia Marta balançou a cabeça devagar, com aquele ar de quem assiste a uma cena repetida, previsível e quase entediante, como se dissesse, sem abrir a boca, que aquilo era consequência natural das minhas escolhas e que agora o mundo apenas colocava tudo no lugar certo. De imediato, senti o calor subindo pelo meu rosto. As bochechas ardiam e os olhos ameaçavam ceder. Mas resisti. Minhas pernas, até então firmes no chão, começaram a se mover sozinhas, impulsionadas por um instinto que eu conhecia bem. Era a vontade de fugir, de sair dali, antes que o constrangimento me engolisse por completo. A sala girava devagar, como se tudo ao meu redor estivesse em câmera lenta. Os sons pareciam abafados, e por um instante achei que não conseguiria manter a postura. E foi exatamente nesse momento que ouvi a voz de Sofia. Bastou que ela dissesse o necessário, com aquela tranquilidade que só ela sabia usar nos momentos em que tudo parecia ruir. Esqueceram do vídeo. A sala parou. Os corpos se voltaram em direção a ela. E eu, congelado no meu lugar,
Precisei de alguns segundos para entender se tinha escutado certo. Olhei para Sofia, confuso. Havia firmeza no seu rosto. Nenhum traço de dúvida. E naquele instante, sem que eu soubesse como, a história começou a mudar. Todos ficaram inquietos, como se a voz de Sofia tivesse acionado um alarme silencioso que percorreu cada canto da sala. Que vídeo? Bruno perguntou, tentando entender se ela havia se confundido. Eu olhei para Sofia, procurando alguma hesitação, algum sinal de dúvida. Mas o que vi foi uma calma concentrada, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Sem dizer nada, Sofia colocou a mão no bolso com cuidado, como quem maneja algo frágil. Os dedos dela tremiam levemente enquanto puxava um pequeno envelope levemente amassado, guardado com zelo, mas marcado pelo tempo que passou escondido ali dentro. O envelope era bege, simples, mas o que havia escrito na frente fez meu estômago se revirar. Reconheci de imediato a caligrafia da minha mãe, firme e arredondada. Estava escrito com caneta azul, em letras pausadas. Para a advogada, somente se as coisas ficarem feias. A frase parecia pulsar no papel, como se carregasse dentro de si todas as palavras que nunca foram ditas em voz alta. Meu coração disparou. As pernas perderam a firmeza por um instante e precisei segurar o apoio da cadeira para manter o equilíbrio. Sofia segurava o envelope com as duas mãos. A forma como olhava para ele dizia tudo. Pouco antes de morrer, minha avó ligou em casa e disse que entregariam isso. Mas eu não podia contar para ninguém até que ela morresse. Disse com a voz baixa, mas firme, sem desviar os olhos. O papel tremia entre os dedos dela, mas sua expressão permanecia decidida. Havia algo na sua postura que me tocava profundamente. Era como se, de alguma forma, ela estivesse carregando aquele gesto havia muito tempo, esperando o momento certo para entregá-lo. E agora, ali, cercada por rostos que desconheciam sua força, ela fazia exatamente isso. Por um instante, ninguém se moveu. Era como se o ar estivesse suspenso, esperando permissão para voltar a circular. E naquele envelope, naquele gesto silencioso, havia a semente de algo que ninguém esperava. A chance de mudar tudo. A doutora Beatriz recebeu o envelope com a compostura de quem sabe que está prestes a lidar com algo delicado. Leu o bilhete com atenção, com os olhos percorrendo cada linha, como se precisasse confirmar mais do que palavras. Em seguida, conferiu a assinatura e assentiu com seriedade, sem demonstrar surpresa, mas com a consciência clara de que aquilo mudava tudo. Tirou com cuidado o pendrive que estava junto e o conectou ao notebook, fazendo tudo com a calma de quem respeita o peso dos instantes. Ninguém se moveu. O silêncio era tão denso que dava para ouvir as respirações contidas ao redor. Até o som do clique do teclado soou mais alto do que o normal. Então, a tela do notebook brilhou no escuro da sala como um farol, iluminando os rostos tensos à sua volta. Lentamente, a imagem surgiu. Meu fôlego parou no mesmo instante. Lá estava ela, minha mãe. Sentada à escrivaninha do quarto que eu conhecia tão bem, com a luz suave entrando pela janela ao fundo. Usava o suéter, azul que durante anos achei que ela nunca havia usado. Era um presente que eu mesmo lhe dei, em uma tentativa de reconciliação que terminou em silêncio. Era uma peça simples, mas carregada de significado. Vê-la vestida com aquilo me desmontou por dentro. Ela olhou direto para a câmera. O olhar era firme, mas havia algo de contido ali, como se ela também soubesse que aquilo era difícil de dizer. E então, sem rodeios, ela falou. Oi, Murilo. Só isso. 2 palavras. Mas o som da voz dela me atravessou por inteiro. O mundo ao redor desapareceu. A sala deixou de existir. As pessoas deixaram de importar.
O tempo, de repente, não tinha mais forma. Era só eu, parado diante daquela tela, e aquele nome sendo dito com uma intimidade que eu não ouvia havia anos. O meu nome, da boca dela. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim. Não de forma violenta, mas com a suavidade de quem finalmente solta um peso que carregou tempo demais. Aquelas duas palavras reconstruíram em segundos tudo o que anos de ausência haviam corroído. E não importava mais quem estava na sala, o que pensavam, nem o que haviam dito. Pela primeira vez em muito tempo, eu ouvia a minha mãe me chamar pelo nome. E dessa vez, eu escutava com o coração inteiro. A gravação seguiu e eu fui me desfazendo por dentro. Cada palavra que Helena dizia parecia desconstruir, com delicadeza devastadora, tudo aquilo que eu acreditava estar perdido para sempre. Ela falava com a voz pausada, mas firme, como quem havia ensaiado durante muito tempo e agora encontrava a coragem necessária. Se você está vendo este vídeo, eu já parti deste plano, mas quero admitir que eu errei. Eu confiei demais em Bruno e permiti que ele destruísse sua imagem. Eu não te aceitei de volta por orgulho, mas vê-lo sem ter para onde ir, com aquela menina recém-nascida nos braços, acabou comigo. No meio daquela confissão que eu jamais pensei ouvir, ela disse algo que me desarmou completamente. Eu te admiro, Murilo, muito mais do que você imagina, ela disse. Entendi, tarde demais, a coragem que você teve ao deixar a família para trás. Assim que percebi o jeito que seu irmão trata a Renata, quem ele diz ser o grande amor da vida dele, entendi por que Vivian te escolheu e vocês fugiram juntos. A frase veio com uma pausa longa, carregada de silêncio e respiração contida. Helena suspirou, como se tirasse um peso do próprio peito antes de continuar. E então completou, com a voz embargada. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. As palavras me atingiram com força. O reconhecimento, ainda que tardio, abriu uma fenda profunda dentro de mim. Não apagava tudo o que foi vivido. Não consertava os anos de ausência, mas criava um ponto de luz no meio do que antes era apenas escuridão. Era a primeira vez que eu via minha mãe vulnerável, humana, falha e, ao mesmo tempo, disposta a se responsabilizar por isso. Então, o vídeo continuou. E foi naquele momento que minha mãe falou algo que fez Bruno quase cair da cadeira. O testamento que está com a advogada e será lido no momento de divisão da herança não é válido. No cofre do meu quarto está o verdadeiro testamento. Depois, você terá tempo de ver os detalhes, mas já adianto que é uma forma de reparar minha ausência em sua vida. A casa, os carros e as joias, tudo fica para você. Bruno não merece um centavo da minha herança, até aprender a tratar. Uma mulher com respeito? Também deixei uma poupança com quase tudo o que guardei ao longo da vida no nome de Sofia. Apenas a empresa continua no nome de Marta, pois sei que você não leva jeito para os negócios. Ela deu risada, como se estivesse se divertindo com a própria piada. Eu só queria que vocês pudessem viver em paz, uma paz que nunca consegui dar. Ao escutar aquilo, minha respiração se quebrou. Não pela herança em si, mas pela intenção. Pela consciência de que, mesmo do jeito dela, minha mãe havia tentado, no fim, devolver o que um dia me foi tirado. E aquela tentativa, mesmo imperfeita, era tudo o que eu precisava. Quando a tela escureceu, ninguém disse uma palavra. O brilho do monitor desapareceu devagar, como se desse tempo aos olhos para se acostumarem à ausência repentina daquela imagem, que, por alguns minutos, havia paralisado todos os presentes. O silêncio que se instalou não era o mesmo de antes. Não era hostil nem constrangedor. Era um silêncio limpo, que parecia anunciar o fim de algo antigo e o início de outra coisa que ainda não tinha nome. Por alguns segundos, ninguém se moveu.
Até que Bruno se levantou. Ele não disse nada, nem me olhou. Apenas se pôs de pé, ajeitou a gola do paletó com um gesto automático e olhou com raiva para Renata. Vamos embora daqui, sua imprestável. Você conseguiu estragar tudo mais uma vez, ele disse, antes de sair da sala, com passos firmes, como quem quer apagar as próprias pegadas. Tia Marta permaneceu sentada por mais alguns instantes, com o olhar fixo no chão, o corpo rígido e a expressão indecifrável. Quando finalmente se levantou, caminhou em direção à saída com os ombros duros e a cabeça erguida, como quem se recusa a admitir qualquer fraqueza. Também não disse nada. Apenas foi embora. Quando as portas se fecharam, sobramos apenas eu, Sofia e a doutora Beatriz. 3 presenças em uma sala agora vazia de expectativas, mas cheia de significado. Eu me sentia acolhido e podia finalmente respirar em paz. Então, a doutora Beatriz quebrou o silêncio. Murilo, eu entendo que isso seja muito para processar. Provavelmente seu irmão não vai aceitar calado. Mas eu vou verificar o testamento, deixado no cofre, e te retorno em alguns dias para acertarmos os detalhes. Por enquanto, vou deixá-lo com Sofia, para que vocês consigam assimilar o que aconteceu. Ela disse, antes de se levantar, e também deixar sala. Com um novo brilho nos olhos, Sofia continuava ao meu lado, sentada com os olhos voltados para mim. Sem pressa, segurou minha mão com delicadeza. Foi apenas um toque, como quem lembra que está ali. E então sussurrou. Você ouviu o que precisava? A pergunta era simples, mas me atravessou com força. Concordei devagar, sentindo um nó se formar na garganta, quase impossível de engolir. Mesmo assim, não chorei. Apenas fechei os olhos por um segundo, como quem agradece por algo que nem sabia que ainda precisava. Foi ali, no meio daquela sala, vazia, cercado pelo que restava de tudo o que um dia me foi tirado, que eu finalmente entendi. A dor que me trouxe até ali não era sobre ser aceito de volta. Não era sobre convencer ninguém. Era sobre ser lembrado por quem, no fim, realmente entendeu quem eu era.